Olá, boa noite. Namastê. Bem-vindos ao encontro, começando o satsang dessa terça-feira. Muito bem-vindos. A gente, de vez em quando, lembra o que veio fazer aqui, né? Então, satsang significa um encontro, é uma tradição espiritual ancestral, que nos abre a possibilidade de irmos ao encontro daquilo que verdadeiramente estamos querendo encontrar, o que verdadeiramente queremos encontrar. Então, o satsang sempre é destinado a buscadores, antes de mais nada, né? É destinado àqueles que têm sede, muita sede. E o que a gente acessa aqui, de uma forma direta, de uma forma indireta, de uma forma explícita ou de uma forma subjetiva, está destinado a nos nutrir, nos alimentar, sempre de uma forma que não seja temporária. Então o satsang, ele não tem um formato onde a gente fala alguma coisa, coloca alguma coisa que seja absoluta ou seja relativa, né? Nada é absoluto, nada é relativo aqui. Porque não é esse o ponto. Quando a gente busca algo no satsang, a própria palavra assim o indica, a verdade está acima de todas as ponderações e considerações da nossa mente. E verdade não é algo que alguém pode dizer para ver o que é, o que deixa de ser. Verdade é sempre aquilo que essencialmente significa para você uma abertura e que resulta inevitavelmente em crescimento. Sempre é uma experiência pessoal. Nem tudo que é verdade para uma pessoa é verdadeiro para outra, né? E vice-versa. Por isso que a gente briga tanto, muitas vezes. Porque não acessamos facilmente aquilo que é verdade para uma outra pessoa. E buscamos impor o nosso ponto de vista, a nossa percepção, que sempre achamos que é mais abrangente e maior do que a do outro. E entramos numa espécie de jogo, né? Então, a verdade, ela não se delimita por uma fronteira onde dois pontos de vista opostos ou complementares são analisados e criam algo que possa ser apresentado ao coletivo como sendo isso é a verdade, né? Está longe disso, né? Nós raramente acessamos verdade. Nós facilmente nos perdemos no ilusório, né? Naquilo que parece ser o que não é. Parece ser algo, mas não é o que parece.
Boa parte da nossa existência, a gente vive assim. Semana passada eu já toquei nesse assunto, falando do mundo maia. Né? É que a gente acha que está vendo, a gente acha que está sabendo. Por quê que a gente acha isso? Porque somos dotados de uma inteligência, somos dotados de memória, somos capazes de analisar coisas, pessoas, situações, e às vezes até mesmo a nós mesmos, né? Solitariamente ou com a ajuda de alguém que seja um analista, né? Que nos forneça um espelho para a gente olhar para si mesmo. Né? Algumas pessoas conseguem fazê-lo por si mesmas. O satsang, ele é também uma espécie de espelho. Muitas vezes você vem ao encontro assim, querendo olhar para os outros. Mas inevitavelmente você vai ser devolvido a si mesmo. Porque essa é a natureza do que a gente faz aqui. Ou seja, não é um entretenimento, não é algo para você se distrair daquilo que te incomoda. E aí, num momento de relax, né, uma terça-feira à noite, depois de um longo dia de trabalho ou de outra atividade, você vem relaxar num satsang. Tomara que seja assim, né? Mas o satsang não é o entretenimento. Senão ele perde a sua essência e ele se desvia do seu propósito. Como eu disse, o satsang é para aqueles que têm sede. Boa parte do nosso sofrimento existencial, que depois se manifesta de outras formas, né? Como sofrimento emocional, como sofrimento físico, como sofrimento mental. Mas primeiro vem o sofrimento existencial, do qual os outros sofrimentos derivam. E o sofrimento existencial muitas vezes é comum a todos nós, ele é semelhante, ele nos une num coletivo do qual somos herdeiros. Né? A gente veio ao mundo e recebe tudo dos outros, né? De quem veio antes, de quem chegou antes, de quem já estava aqui. Você é constituído daquilo que seus pais te deram. Você é constituído daquilo que a sua mãe, seu pai, seus tios, seus avós, seus professores e os seus ancestrais deram a você. Além dos genes, além do corpo, você tem uma ancestralidade kármica também. Você também traz consigo formas de sentir, às vezes claras ou não tão claras assim. Ou seja, às vezes você não sabe muito bem porque você está sentindo alguma coisa, você só está sentindo. Né? Você não sabe se é teu, se não é. Parece ser, mas pode não ser. Né? Então a gente acessa coisas que pertencem ao coletivo, mas que são sentidas, são percebidas como sendo nossas. E são mesmo, porque nós não estamos separados do coletivo. Muitas vezes a gente se imagina separado do coletivo, né? Olhamos para o outro, olhamos para os outros, como se não fôssemos nós mesmos. E criamos uma ilusória separação do eu e do outro.
Não tem muito como viver sem isso, né? Não tem muito como a gente sair dessa. Porque é assim que a gente se percebe. E ao nos percebermos assim, nos comparamos aos demais. Não só nos comparamos, como ficamos incomodamos, ficamos magoados e magoamos, somos afetados, afetamos o tempo todo. Então, a nossa existência, né, ela é ilusória porque ela pressupõe que você é uma coisa e os outros são outra. Ou você não se sente parte de um grupo, de uma família, de uma tribo, de uma nação, de um planeta, né? Muitas vezes, possivelmente vocês já sentiram ou ainda sentem esse tipo de coisa, né? Eu já senti muito, né? Como não sendo parte do grupo. Né? Eu olho para o outro e falo assim, não, isso é uma coisa, eu sou outra. Estes são uma coisa, eu sou diferente. Quem é que já não sentiu isso? Quem é que ainda não sente isso? Né? O tempo todo. Né? Nós preservamos a existência de um eu separado. Lutamos na manutenção, né, e na sustentação desse eu, desse ego, com o qual estamos profundamente identificados. Né? Ninguém vai ser capaz de provar para você que você não é você. Ninguém vai ser capaz de provar para você que você não existe. E se alguém tentar fazê-lo, você vai reagir. Porque este mesmo eu, ele se autoprotege, no sentido de preservar a sua existência. Aí vai ficando mais difícil a gente sair dessa, né? Então, a gente coloca o satsang como uma forma de você acessar a verdade disso que eu estou afirmando. Senão fica conceito. E o satsang ele tem essa finalidade também, entre outras, né? De nos conduzir para um lugar onde aquilo que conhecemos de nós mesmos possa ser revisto inicialmente, possa ser apagado. Quantas vezes eu estive na Índia e ouvi Sri Bhagavan dizer isso, exatamente isso. Ele dizia assim, né? Vocês vieram para cá, na época One University, para serem apagados, para serem deletados. Né? O que era meio chocante, porque a gente tinha ideia, né, ou se propunha, quantas vezes, a ir para lá para ser alguém, né, para ser alguma coisa. Porque a gente não gosta de si como é. A gente não se sente como sendo alguém. Então, quando você sai em busca de si mesmo, quase sempre, inevitavelmente, você está buscando ser alguém. Né? Porque assim como você é, quando você se vê refletido num espelho, consciente ou não, você não se gosta. Você não se reconhece. Você olha para os outros, olha para si mesmo, não se sente bem. Então você vai trabalhar no sentido de se autolapidar, de trazer algum brilho para essa pedra bruta
que você sente que é. Quem sabe assim, a sua existência fica mais visível. Se você for um, né, brilhante diamante. Nós temos motivações das mais diferentes para crescer espiritualmente. Essa é uma delas. Né? Querer ser alguém diferente de quem você é. Isso é legal, na verdade. Né? Porque, embora você vá em busca de mudanças, o mover-se em direção a algo que possa mudar, né? Se direcionar a fazer coisas que você possa mudar com elas, vão resultar em transformações. E a transformação é o propósito primeiro de uma jornada espiritual. Jornada espiritual não pressupõe que você vai começar de um jeito e vai terminar do mesmo. Não é só um deslocamento no espaço, né? Do ponto A para o ponto B, sem que nada mais tenha acontecido, só o deslocamento. Né? Você nasce, vive e morre do mesmo jeito. Daí, isso acontece com todo mundo. Né? Quando você nasce e percebe que a sua vida não deve ser desperdiçada, em algum momento você vai perceber isso, vai se dar conta, e que a não ser que você faça alguma coisa para crescer como ser humano, a sua vida vai ser vivida em desperdício, vai ser vivida em vão. Então algo precisa ser feito. Não dá para você continuar protegendo o seu jeito de ser, que nem mesmo tão verdadeiro é, nem mesmo tão real é. O seu jeito de ser nada mais é do que um conjunto de condicionamentos herdados. Você é o seu pai, você é sua mãe. E aqueles que vieram antes. E você acha que não, que você é diferente. Você é igualzinho ao seu pai, você é igualzinho à sua mãe. Um pouquinho de um, um pouquinho de outro. E no bolo, né, ainda entra avô, avó, tio, tia, mais algumas pessoas. Irmão, irmã. Muito raros, muito raramente, você se desfaz dos seus condicionamentos. Embora você não acredite que seja uma pessoa condicionada, embora você se perceba como alguém tão diferente da sua família, muitas vezes você não se dá conta de como a sua maneira de ver as coisas, de se expressar, de perceber, de sentir, é igualzinho. Então, é importante, voltando a falar do propósito, a gente dedicar uma especial atenção a esses fatores, a esses detalhes. Às vezes eles são muito visíveis, são muito, né, explícitos para os outros. A gente mesmo muitas vezes não vê. O quanto a gente é igual com o nosso pai, o quanto a gente é igualzinho à nossa mãe. Por mais que a gente queira ser diferente, nosso comportamento espelha isso, né? Expressa isso. E a não ser que você tenha tido pais despertos, pais que eles mesmos já estejam ou estivessem numa busca pela verdade, né? já fossem frequentadores de satsang, né? Pode ser, né?
Como é que eu vou ser diferente se eu fui criado, né, à imagem e à semelhança daqueles que me colocaram no mundo? Então, quando você vem de uma família que é mais rígida, né, na imposição dos seus valores, das suas crenças, dá um pouco mais de trabalho. É muito fácil, né, a gente identificar uma pessoa que teve berço, né, que nasceu numa família rígida, porque a sua maneira de ver as coisas quase sempre tá, né, flui, né, de uma mesma perspectiva de visão. Então é um passo muito importante a gente se conscientizar disso, né? Começar a identificar quase como um exercício diário aonde que meu pai está em mim, aonde a minha mãe está em mim. Como seria se eu tivesse um outro pai? Como seria se eu tivesse uma outra mãe? Um outro irmão, uma outra irmã? Um outro avô, uma outra avó? Como eu seria se eu tivesse uma outra religião, se eu tivesse nascido num outro país e falasse uma outra língua? Como eu seria? Se eu fosse, né, de uma cultura completamente, tivesse nascido num outro país completamente diferente. Maneira de falar, de comer, gostos, medos, desejos, sonhos, forma de se vestir, forma de falar, forma de se expressar. O que é que faria diferença? Né? E o que é que essencialmente seria o mesmo? Eu sou filho de imigrantes, né, que vieram da Alemanha no tempo da guerra, fugindo do nazismo. Minha mãe chegou aqui com 9 anos de idade, meu pai com 18, 19, por aí. E por mais que, né, no caso da minha mãe, que está com 92, né, tivesse vivido como brasileira por mais de 70 anos, né, mais de 80 anos, 80 anos como brasileira, né, e 8 anos como alemã, a percepção dela ainda é de alguém que nasceu na Alemanha durante a guerra. Até para entender a língua portuguesa. Em algumas sutilezas, né, tem dificuldade. Então é interessante, né, quando você está em busca de si mesmo, você se despir dos seus condicionamentos e ver o que sobra. Se você fosse de uma outra religião, como é que seria se você tivesse uma visão de Deus diferente? Se você tivesse, né, uma aparência diferente dessa que você tem? Se você tivesse, né, um outro berço, uma outra condição social, falasse uma outra língua, morasse numa outra casa, quem seria você? E se você retirar tudo que compõe a sua persona, toda a cultura, toda forma condicionada de agir, de ver as coisas, como seria?
Então é importante a gente identificar aquilo que não tem nome, aquilo que não tem forma, ou isto que não tem nome, isto que não tem forma. Encontrar uma face, né? Como o Osho costumava chamar, né? Encontrar sua face original. Qual é a sua face original? Aquela que você tinha antes, né? A gente precisa encontrar a face original, porque vivemos uma vida artificial. Então, se a gente está vivendo uma vida artificial, a gente não pode nem mesmo dizer que está vivendo, né? A gente está levando um dia atrás do outro, né? Acordando, fazendo coisas, indo dormir, numa sequência, né? De atitudes, de ações, quase sempre em busca do prazer, como uma forma de amenizar o sofrimento. A gente sofre tanto com essas coisas e as suas consequências que boa parte do tempo estamos em busca de algo que nos dê um alívio, né? Ainda que temporário, do mal-estar. Por isso que eu comecei falando hoje que satsang não é entretenimento, porque o que a gente faz aqui não tem a finalidade de nos distrair daquilo que nos incomoda. O satsang, ele vai, né, inevitavelmente te colocar diante daquilo que te incomoda, para que ao ver aquilo com clareza, o ato de ver seja libertador. O que ver é ser livre, como diz Sri Bhagavan. To see is to be free. Não é possível sermos pessoas livres se não estivermos interessados em ver o que a gente ainda não viu. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje, estou fazendo um convite para a gente, né, se interessar em ver, especialmente aquilo que nós trazemos, né, como sendo nosso. Seja lá o que for, podem ser verdades, podem ser experiências, podem ser memórias, podem ser valores, o que seja, com os quais você se encontra identificado e pelos quais você luta e briga. Então eu estou convidando vocês a postarem as suas questões, tá bom? E vocês não precisam esperar eu falar isso, né? Só eu fico falando enquanto vocês não colocam alguma coisa para ser comentada. E os comentários, né, as questões são sempre os portais para a gente acessar aquilo que o satsang pode nos trazer, tá bom? Então, não se esqueçam disso, né? Eu vou fazer nos comentários iniciais, mas antigamente eu fazia comentários de 10 minutos, agora eu já estou fazendo comentários de meia hora, né? E todas as perguntas são sempre muito bem-vindas, mesmo que fujam ao tema que eu comecei a colocando aqui, né? Lucia Santos, se tu querido, eu vou participar do Festival da Era Dourada em Vinhedo. Você poderia falar sobre? Oi, Lúcia, infelizmente eu não tenho nada para te dizer, viu? Porque é um evento de um grupo separado daquilo que a gente está fazendo nesse momento.
e houve uma clara separação de algumas atividades, né, da Ueno Academy, que é conduzida por Krishnaji, Pritaji, e de um grupo que está sendo orientado de uma forma direta por Sri Bhagavan de um outro formato, né? Então, hoje nós temos atividades conduzidas por Krishnaji, Pritaji, como, por exemplo, nessa semana, né, na qual a gente se encontra, está havendo um festival lá na Índia, né, 7 dias, amplamente divulgado, né, e esse trabalho que está sendo oferecido em Vinhedo vai ser a primeira vez que acontece no Brasil. Ele já vem acontecendo desde o ano passado em outros países, especialmente no México, né? Então vários brasileiros foram ao México e foram iniciados numa outra diksha, foram iniciados numa outra forma de meditação, né? Então aí ofereceram suas atividades. E eu não fui, né? Não sei se eu vou um dia participar disso, né? Então eu não tenho como comentar algo que eu não conheço. Eu ouvi falar muita coisa, né? Mas eu não fui, né? Não fui chamado internamente para participar desse evento, né? Que vai acontecer lá em Vinhedo pela primeira vez no Brasil e que já vem acontecendo no México e em países da Europa já há algum tempo, tá bom? E qualquer coisa que eu falar aqui vai ser bobagem, né? Porque eu vou estar falando de algo que eu não conheço, tá bom? E as percepções que eu exponho aqui são pessoais, né? São sentimentos pessoais e que até o presente momento não me levaram a participar, né? Como estão levando várias pessoas, amigos meus, já há algum tempo, a viajar para fora e a participar e se inscrever desse festival. Na prática é um curso ministrado online por uma das professoras chamada Tejasa. Então ela vai estar conduzindo esse curso por 1, 2 ou 3 dias, eu não sei muitos detalhes, né? E num certo momento, acho que no segundo período do segundo dia ou terceiro dia, tem uma interação também online com o Sri Bhagavan, né? Com o grupo. Então, essa é a única coisa que eu sei. Depois acontece uma iniciação, acontece algumas coisas. E então é isso, viu, Lúcia? Só você experimentando para saber do que se trata, né? Eu só posso comentar a respeito das coisas que eu tive experiências próprias, né? E essa é uma experiência que eu não tive, tá bom? De qualquer maneira, todo movimento que a gente faz, né, em atender a cursos, a processos, fazer viagens, sempre é importante, né? Eu estou nessa há muitos e muitos anos, né? E raramente eu fiz alguma coisa que não tivesse me ajudado a me tornar uma pessoa melhor, né? Então todos os cursos são sempre positivos, né? Quando tem credibilidade naquele que está conduzindo e quando tem uma boa intenção, uma boa proposta do próprio curso e quando você também sabe o que você está buscando, né? Então
Muitas vezes o curso muda de formato em função de como você participa dele. Como você já foi ao SS, né, já participou de outras coisas, PG, né? Então, sua experiência vai ser diferente da de outras pessoas. Porque você já vem com uma bagagem de experiências com as quais você cresceu, então você sabe da importância disso, né? E, então, não consigo falar muito mais do que isso, tá bom, Lúcia? Você continua a sua pergunta, né? Se está separado dos ensinamentos de Bhagavan, entendi que não seria. Não, Lúcia, não está separado. Não está separado. Esse curso, ele segue uma nova linha de Sri Bhagavan. Inclusive, ele é conduzido, num certo momento, ao vivo por ele mesmo, né? Tá bom? Mas é como se as pessoas que formatam esse curso, que formataram e que estão apresentando e conduzindo, entendessem que o trabalho que está sendo realizado pela UNO Academy, com Krishnaji Pritaji e os professores da UNO Academy, que são professores oriundos da One World Academy, que era do casal, e também dos professores que já eram da One University, né, com os quais a gente fazia os cursos antigamente, todos eles estão na UNO Academy. Então esse curso em especial está sendo conduzido apenas pela Tejasa, que é uma única professora que se separou de Krishnaji Pritaji, né, e formatou um outro tipo, uma outra linha de curso, né, e com a coparticipação de Sri Bhagavan numa interferência numa certa parte do curso para trazer ensinamentos, processos e iniciações. Bom? Então, o formato sim está separado, né? Mas essencialmente a gente está, né? As coisas são o mesmo, né? Mas está formatado de uma forma diferente, né? E da forma como está sendo colocado, você vai acabar sendo levado a fazer algumas escolhas, né? E isso para algumas pessoas está tranquilo, para outras não está tão tranquilo assim, né? A gente ainda se coloca, eu me coloco aqui, né? Eu assumo isso de uma forma inclusiva. Eu trago, né, comigo, estou aqui com 1, 2, 3, 4, 5 imagens, né, de Sri Bhagavan. Ele está aqui, tem a tela do meu computador, e Sri Bhagavan está aqui do meu lado, né? E também está aqui no meu outro altar, e também está aqui como calque no meu outro altar, e está como, né? Então, mas a UNO Academy, ela usa um outro formato para passar as coisas, né? Cuja origem também é Sri Bhagavan, mas é uma outra linguagem, né? Enfim, muitas vezes a gente tem que experienciar uma coisa e outra para compreender isso melhor, senão fica confuso, né? Muita gente está confusa, viu, Lúcio? Muita gente. Tem mais gente confusa do que não, né? Com essas coisas. Mas o que eu posso te adiantar é que todo mundo que está participando dos cursos, que foi ao México, está muito feliz, né? As pessoas estão muito bem. Então é isso que importa, né? É isso que importa, tá bom? Assim como as pessoas que estão indo para a Índia, estão participando dos processos com a Pritaji, estão participando dos cursos semanais, dos encontros semanais que a gente está fazendo às quintas-feiras, também estão muito felizes, né? Está todo mundo feliz, mas as linguagens são diferentes, né? Então eu acho que você vai gostar muito de participar do curso, né? Vai te fazer muito bem com certeza, tá bom?
é uma coisa que eu tive assim o cuidado de sempre preservar na minha vida, né? Eu preciso me sentir livre. Isso eu trago né, no meu sangue, na minha mente, no meu, né, desde que eu nasci, dentro de uma, né, dentro de um esquema, dentro de uma doutrina, dentro de uma igreja, dentro, né, de um grupo, que não me desse espaço, né, para experienciar e viver tudo que eu tenho necessidade e anseio de viver. Então, que busca me limitar, me conter ou me controlar, eu descarto. Né? Podem ser pessoas, podem ser situações, podem ser grupos, podem ser escola, seja o que for. Né? Então, isso para mim é muito essencial, é muito parte da minha natureza. Né? Então, eu fico com escolas que me possibilitem sempre a liberdade, a abertura. Né? Tudo aquilo que procura fechar as portas para mim, ou me cercear de alguma forma, eu começo, né, a, a me sentir desconfortável e vai chegar o momento que eu vou, né, vou fazer um movimento para sair fora. Né? Então eu tenho um cuidado muito grande de identificar qualquer coisa que cerceie a minha liberdade de existir, de pensar e de agir. Né? Isso é parte da minha natureza e sempre foi assim. Né? Então, quando eu ouço ou vejo certas coisas, né, me impondo condutas ou formas de pensamento, ou o que seja, né, eu sou muito cauteloso. Né? Primeiro, para não reagir intempestivamente, mas também de não perder o eixo, né, daquilo que é a minha caminhada. Oi, Samuel. Ao ver as minhas verdades, às vezes densifico, sinto dor, pois me vejo fechado no coração, mesmo achando que tenho o coração aberto. Como elevar esse campo, ou o meu campo de energia, o cardíaco? Eu sempre lembro aqui, Samuel, que a coisa mais importante para a gente no sentido de valor, né, é você ser capaz de ver isso. Eu quase sempre dou a mesma resposta. Né? Por quê? Porque a gente chega muitas vezes a um impasse que é semelhante a esse que você está expressando. Né? Você entende que você é inconsciente de si e que você precisa saber de si. Né? Porque você praticamente se comporta e se move na vida como, né, movido por condicionamentos, por coisas que estão no seu inconsciente que você não sabe. E não dá para seguir vivendo de uma forma tão robotizada. Né? Então, a necessidade de descobrir como somos, o que somos, como estamos, é fundamental. Né? E talvez seja o único caminho que a gente tenha para de fato ser livre. Né? Não tem como você ser livre se você não souber de si. Já continuando o que eu estava falando aqui. Né? Não tem como. Né? Nós somos movidos 90% pelo nosso inconsciente. A gente não sabe por que gosta das coisas, a gente não sabe por que não gosta das coisas, a gente não sabe por que sente isso, por que não sente aquilo outro, por que sente desse jeito, por que pensa desse jeito. A gente vai simplesmente pensando, sentindo, fazendo, não fazendo, sem saber o porquê. Então, sim, né?
Quando você faz um trabalho de pesquisa de si mesmo, né, de autoanálise, de busca, de reconhecimento, de descoberta interna, você vai se deparar com coisas que você muitas vezes não imaginava que existissem, que você tem como suas, mas nem sempre são apenas suas, né? Como eu já estava dizendo hoje, né? Nós somos herdeiros de muita coisa, né? Não só no nível de família, mas somos herdeiros de uma civilização inteira, né? Somos herdeiros de grupos né, com os quais a gente convive na escola, no trabalho, na cidade, no país. Tudo nos afeta, né? Nós somos parte de tanta coisa. Então, distinguir o que é nosso, o que não é nosso, é um esforço permanente, né? Contínuo, para você ir identificando como que as suas atitudes, seus comportamentos e as suas características e os seus defeitos estão presentes, né? Foram herdados, mas você sente como sendo isso, né? Descobrir que o coração está fechado é uma descoberta fantástica, porque as pessoas acham que não, que o coração, né, que tem um grande coração, porque gostam, né, dos animais, porque gostam das flores, porque gostam das estrelas, porque gostam de pessoas, porque amam as crianças, então logo tem um bom coração, tem um coração expandido, né? Sim, com certeza que tem, né? Mas muitas vezes não tanto quanto elas imaginam. Então, nós temos, para mudar um pouco a linguagem, nós temos os nossos inúmeros chakras, né? E dos nossos inúmeros chakras, temos 7 que são os mais presentes, os mais conhecidos, né? No chakra do coração, Anahata, como ele se chama, o nosso quarto chakra, ele está no centro. Nós temos 3 chakras abaixo dele e outros 3 acima dele, né? Dos nossos 7. O quarto fica no centro. E é o nosso cardíaco, é o nosso chakra do coração. Ele é descrito de inúmeras formas, né? Mas todos os chakras eles têm o formato de uma flor, né? Como se fossem pétalas. E na medida que a energia se estabelece e expande no chakra, ele floresce, né? Tem uma abertura. E é o que acontece com o chakra do nosso coração. É um fenômeno energético, a abertura do chakra cardíaco, né? Então, quando eu faço uma Oneness Meditation presencial, como eu vou fazer agora, nesse próximo final de semana, né? Eu sempre dou início à atividade, né? Com uma pequena meditação voltada à abertura do coração de todo mundo que está presente, né? Então a gente faz uma parte de uma meditação chamada Chakra Dhyana, cuja parte é apenas um estímulo de abertura do quarto chakra, né? Com o Bidya Mantra, como um som que a gente, por um tempo, vai emitindo, né? Como uma vibração. É uma técnica de meditação, né, que eu gosto de usar porque eu crio um espaço onde eu alinho todas as pessoas energeticamente no coração. Então, daí a importância, né? Quando a gente está mais presente no coração, a nossa percepção do mundo, da vida, de nós mesmos e de tudo mais muda radicalmente, né? Assim como a nossa forma de responder às situações muda completamente. E então, o quarto chakra é também o chakra onde reside a nossa inteligência. Todo o caminho espiritual, especialmente com a Diksha, né,
é uma jornada da mente para o coração. E é uma jornada. Não é que você vai desligar uma chave e ligar outra, né? Nunca vai acontecer assim, né? Você vai sair da mente e de repente você liga né, o cardíaco e você se torna uma pessoa que está vivendo na qualidade do quarto chakra, né, movido apenas pelo quarto chakra. Não, as coisas não acontecem assim. São jornadas, são caminhos. E o caminho, ou os caminhos, usam possibilidades diferentes. Mas o interessante é você observar a sua mente, porque ela ainda é, né, provavelmente, a administradora geral, né, gerenciadora do pedaço. Né? Então, qualquer atividade que você faça para trazer uma mudança, né, de foco e de atenção da mente para o coração, já começa a surtir efeito. Por quê? Como é que a gente observa isso? Porque a mente ela só existe e subsiste na dualidade. Ela sempre é dual. Ela sempre tem o sim e o não. Ela sempre tem o grande e pequeno, né? O alto e baixo, a luz e a sombra. A mente sempre se move e se sustenta pela interação, né, de dois lados, que quase sempre não é exatamente uma interação, mas sim um estado de conflito. Então, sempre que você se encontra em conflito e na tentativa de resolver-se, né, por meio do conflito, você está se distanciando do coração. E sempre que você buscar sair do estado de conflito, qualquer coisa que você fizer para dissolver, transformar, transcender, o que seja, né, o estado de conflito vai te trazer para o coração. Resumindo, o que tira você do coração é a sua mente sempre. Né? É a exacerbada atividade constante, permanente da sua mente interferindo em tudo e em todas as coisas, porque a mente ela precisa de estar no controle das coisas. É da natureza da mente o controle, é da natureza da mente a comparação, que são duas atividades que definem muito facilmente, né, se você está na mente ou não está. Se você está olhando para pessoas e fazendo comparações, aonde a comparação vai levar? E de onde ela vem? Ela vem do estado de julgamento. Sempre que você identificar, né, ou identificar-se ou perceber-se em julgamento e em comparação, e sustentando estados de conflito, você está na mente. Da mesma forma, quando você começa a observar essas coisas, né, identificar que você tem necessidade de se manter, né, identificado com uma mente controladora e julgadora, possivelmente você vai chegar a um ponto em que você vai identificar a energia do medo. O medo é o que dá sustentação a esse estado. E o medo ele só está presente nesse nível tão forte porque você está desconectado. Porque você se sente separado e se sente sozinho. Então eu estou descrevendo mais ou menos o que acontece com todos nós, né? A gente já nasce dentro do medo, e a gente existe dentro do medo, e a gente tenta sobreviver por causa do medo, e olhamos para tudo e para todas as coisas quase sempre como ameaçadoras. Então a gente procura se reforçar para não sentir medo, né? Ou fazer coisas para se sentir seguro. E as situações continuam acontecendo, independente de todos os cuidados que você toma.
Então, nós temos, eu estou falando aqui literalmente, mas isso se expressa, né, em todas as situações da nossa vida. A gente está sempre com medo, né? Muito medo. Não é só de coisas, né? A gente tem medo de não ser, tem medo de não existir, temos medo de morrer, temos medo de não sermos amados, né? Então, o leque é muito grande de como o medo se manifesta em nossas vidas. Então, o que a gente faz para gerenciar esse medo? A gente busca ter controle. E para a gente ter controle das coisas, a gente faz discernimentos, faz os julgamentos, faz as comparações e procura fazer escolhas. Então, eu estou descrevendo todo um estado do qual o coração não participa. Não é? No momento em que você, assim como você identificou uma característica, uma qualidade do seu próprio coração, no momento em que você identificar, né, as suas ações decorrentes do medo e todo o conflito que é gerado por conta disso, você naturalmente abre seu coração, né? Porque ele só permanece fechado ou com, né, em função de todos esses processos que acontecem. Então, a espiritualidade é uma jornada da mente para o coração nesse sentido, né? No sentido de identificação, de percepção, de reconhecimento. E o segundo ponto que eu tenho que dizer para você, né, é muito importante que você não julgue também o que você está descobrindo a respeito de si mesmo. Porque senão para tudo, né? Como é que você vai poder se interessar em observar a si mesmo se a cada coisa que você fosse deparar, você fosse autocondenar, né? Se auto-julgar e se auto-punir, se auto... Então é muito importante para todo mundo que está em busca de si mesmo ser compassivo consigo mesmo, porque o que você vai encontrar nem sempre é tão bonito, né? Fica bonito depois, mas as coisas, né, que você vai muitas vezes se deparar como sendo aquilo que você traz mais presente dentro de si mesmo, nem sempre são coisas bonitas, né? Nem sempre são coisas que você vai gostar de uxa, né? Eu sou assim, nossa, né? Pois é. Então, nessa hora tem que ser muito compassivo consigo mesmo. Lembrando que você herdou essas coisas de toda uma civilização, né? Que se manifestou por meio da sua família, né? Que te colocou no mundo. Então, o trabalho é esse, né? A jornada é essa, identificar o que sustenta o estado de conflito. E uma vez que isso esteja identificado, naturalmente, uma abertura do coração, ela acontece. Não é alguma coisa que você faz, é uma coisa que acontece como resultado, como consequência de uma busca intensa, né, pela verdade de si mesmo. Tá bom, Samuel? Eu estou finalizando o encontro aqui hoje, tá bom? Gratidão aí pelas perguntas, pela presença. Vou me preparar para o Honest Meditation, que vai começar daqui a uns 15 minutos, pouco menos. Faça um uso da Diksha que se manifesta, da presença que se manifesta durante a OM, para pegar uma carona, né, nesses aspectos que eu estou sugerindo, né, todos eles. Porque muito disso que eu estou colocando aqui vai nos solicitar uma mudança de estado de consciência, uma mudança na forma de olhar para as coisas, uma mudança na forma de olhar para si mesmo, uma mudança na forma de olhar para as outras coisas que estão aparentemente fora de você, né?
Ver é ser livre, né? A gente tem que estar sempre lembrando disso. Então, namastê.